meu amigo Rodrigo Flair, se quiser já ir se dirigindo ali para cima, ele abandonou aqui a sua carreira para se dedicar voluntariamente a trabalhos sociais de prevenção de droga. E ele vai contar um pouco a sua experiência. Uma salva de palmas para ele, por favor. Boa tarde. Prazer, meu nome é Rodrigo. Eu tenho 32 anos. Como o doutor falou, eu sou engenheiro de formação. Sempre trabalhei na indústria automobilística. Mas é engraçado como a gente tem aqui discutido alguns dias sobre a prevenção, mas como uma característica de esperar um pouco do Estado ou das organizações. Dificilmente a gente encara a tarefa como uma tarefa nossa. Dificilmente a gente se sensibiliza para encarar isso de frente. Eu acho que essa é uma grande questão da nossa sociedade, né? Na teoria a gente diz que a sociedade civil é a sociedade que se organizou para trabalhar em prol de alguma política. Então, como é que a gente escuta aqui? A gente acabou de ouvir alguns dados, né? Brasileiros e norte-americanos que trazem uma realidade difícil para os adolescentes, e a gente não entende a nossa missão de ser voluntário numa escola pública do bairro. A gente não entende o nosso dever como representante da sua rua ou do seu condomínio, né? Como é que em que momento a gente decidiu não se relacionar mais com as crianças e os adolescentes? Quando foi que o tablet tomou um papel maior do que as relações pessoais? Então eu acho que essa é uma grande reflexão, né? Porque é uma tarefa nossa como sociedade. A ciência diz que, independentemente da situação, o ser humano sempre opta pelo que é melhor para ele, ou pelo menos o que ele entende como melhor. Então a gente vive fazendo escolhas que, no nosso ponto de vista, são as melhores escolhas. Então o Dr. Laranjeiras mostrou aqui uma série de fotos da Cracolândia. Eu acho que a reflexão é: de onde vieram essas pessoas que a Cracolândia parece mais atraente do que de onde elas vieram? Que história de vida é essa? Que situação é essa? Então tem um cara que escreve um livro, um norte-americano, chama Carl Hart, e o livro é um preço muito alto. E ele faz uma comparação estatística sobre quais são as características dessas pessoas que estão no abuso abusivo. Então, qual é a influência de você crescer num lar com boas referências? Qual é a influência de você crescer num lar onde você tem bons diálogos? Qual é o impacto de uma criação quando você é estimulado a se relacionar, a falar, a escrever, a ler, a brincar? Então eu acho que um pouco da reflexão é essa. A gente não pode esperar muito do Estado, a gente não pode esperar muito do outro. Acho que como é que a gente assume isso como um protagonismo e passa a ser ativo nessa missão. Então um pouco da minha história, né? Eu hoje trabalho numa ONG, chama ARCA. A ARCA significa Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. É uma ONG muito nova que decidiu trabalhar com a população de rua da cidade de São Paulo.
E um dos pilares mais fortes da Arca é a permacultura. A permacultura é uma metodologia de trabalho que foi desenvolvida na Austrália na década de 70, está chegando no Brasil ainda, né? O livro que fala sobre a permacultura ainda não foi traduzido para o português, mas ele compara um pouco como é que as sociedades antigas se relacionavam e como a gente hoje se relaciona entre pessoas e com a terra. Então ela tem 3 princípios éticos. O primeiro princípio é o cuidado com as pessoas, o segundo é o cuidado com a natureza e o terceiro é a partilha justa, ou compartilhar o excedente. E compartilhar o excedente em tudo, né? Então, como é que eu consigo compartilhar o conhecimento específico que eu tenho de alguma coisa com o meu vizinho, com o meu bairro, na escola? Eu queria muito falar sobre isso. Acho que a gente não estava esperando um grupo tão grande, né? Ia ser a gente já está numa dessas salinhas para poder discutir mais, porque está cada vez mais claro a importância da prevenção. Quando a gente vai discutir qualquer problema, primeiro você fala, putz, eu preciso fechar a torneira aqui para não surgirem mais problemas, e aí depois eu vou tratar desses que já estão postos. Agora, quando a gente tem uma crise financeira, primeiro a gente quebra o cartão de crédito e depois a gente vai ver como vai administrar as coisas. E no caso da droga, quebrar o cartão de crédito é trabalhar com as crianças. Então eu não sei como é que a gente sai daqui com ações práticas. Como é que a gente sai daqui e fala, não, eu vou me juntar com alguém e vou fazer um projetinho na escola aqui do meu bairro. Eu vou me juntar com alguém para brincar com as crianças do meu prédio uma vez por mês, uma vez por semana. Eu preciso propor alguma atividade. Não é possível que desse grupo aqui ninguém tenha boas qualidades e boas experiências, né? A gente vive falando das coisas, não, a gente precisa de mais educação, a gente precisa de mais esporte, a gente precisa melhorar a saúde. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, precisa de mais esporte, pode ser um futebol, eu vou organizar um futebol com as crianças e elas vão vir jogar, e aí nesse vir jogar a gente passa a se relacionar, eu começo a saber das histórias dessas crianças. Será que eu não posso ser uma boa referência para elas? Mesmo que eu não saiba futebol, mas talvez eu seja bom de organização, né? Ou eu não gosto muito de organização, mas eu gosto de ler, então eu vou juntar as crianças para contar histórias, né? Como é que isso impacta uma geração? Porque o que me deixa aflito é ver os gráficos e falar, ó, isso aqui é o que está acontecendo. Então como é que a gente pega o que está acontecendo e muda a próxima geração? Como é que a gente impacta esses adolescentes de 15 anos? O que eles estão procurando? Como é que a gente trabalha com as próximas gerações? Eu acho que essa é a nossa grande dificuldade, né? Enquanto todo mundo estiver sonhando em fazer faculdade, em ter um bom emprego, casar, ter um filho, comprar uma casa na praia, se esse for o sonho de todo mundo, se todo mundo quiser trabalhar numa multinacional, o que vai ser da nossa sociedade? A gente vai continuar esperando o governo. É óbvio que quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem mais condições de atuação, a amplitude de tudo isso é muito maior. Mas enquanto a gente não assumir o nosso protagonismo, fica difícil até cobrar do Estado. Que é o que o provérbio popular diz, né? Você só sabe cobrar aquilo que você sabe fazer. E nós estamos falando das coisas mais simples, né? Quem nunca lavou um banheiro não sabe identificar um banheiro sujo.
ou limpa. Não sabe nem a dificuldade de lavar o banheiro, não sabe quanto tempo demora para lavar o banheiro. Quem nunca limpou um vidro, não sabe como é difícil deixar o vidro sem nenhuma farpinha no pano. Então isso é a mesma coisa na nossa sociedade, né? Quem nunca se empenhou para investir tempo para o outro, não sabe como isso é difícil. E a gente não sabe como cobrar o Estado. Então, tem que ter um impacto na nossa cultura. O fato da gente estar aqui discutindo uma série de coisas, vocês estão ouvindo pessoas desde quarta-feira, né? Agora tem um cara do Quênia, estava uma pessoa dos Estados Unidos, tem gente não sei da onde, do sul, do norte. Não é possível que a gente não consiga sair daqui e implementar um projeto. Não é possível que a gente não consiga destinar um pouco do nosso tempo em prol de uma mudança do gráfico da próxima geração. A gente ainda não entende a importância desse engajamento. A gente não entende a importância de ser voluntário. Quantas ONGs tem no Brasil, né? Quantas instituições, né? Quantas igrejas. Só que a gente não está investindo tempo no outro. A gente está sempre investindo tempo na gente. Então, eu acho que é isso que vai fazer a diferença daqui. Todas essas informações que vocês estão acumulando desde quarta-feira, como é que na segunda-feira elas passam a impactar a sociedade? Como é que a gente faz para isso não ser só uma informação, para essa sacolinha não se perder lá na lavanderia? Até quando a gente vai ficar discutindo aqui a importância da prevenção? Até quando a gente vai ficar aqui se lamentando do papel do governo? Fazendo esse papel de vítima, né? Então, o que a gente discute quando a gente fala de educação, ou até mesmo a psicologia, sempre reforça que independentemente da situação, a gente precisa reconhecer o protagonismo da nossa história. Então, como é que eu assumo o protagonismo da minha rua, do meu bairro? Como é que a gente atua na redução desses gráficos? Porque o senso comum a gente já sabe. Se a gente começar aqui, se eu tivesse uma lousa e começasse a perguntar para vocês quais são as coisas importantes para a criação de uma criança: família, esporte, educação, saúde, alimentação. O senso comum já fala isso, né? A gente pode chamar um psicólogo aqui e ele vai falar das coisas importantes, da relação entre conquistas e renúncias, do carinho, dos bens materiais, da instrução. Agora eu acho que a pergunta que não quer calar é: como é que a gente pode agir nisso? Como é que eu posso influenciar esses gráficos? Não é possível que a gente vai perder para a televisão, sabe? Não é possível que essa geração aceitou o tablet como uma maneira de silenciar as crianças. A gente já não monta mais quebra-cabeça porque demanda, tem que ficar lá com a criança, ó, não, essa pecinha aqui, não, tá errada. É mais fácil dar um joguinho no tablet, né? Dar a senha do Wi-Fi. Quer dizer, como é que os adolescentes com 15 anos, na média, né, já estão fazendo uso da substância? Como é que a gente, o doutor falou, como é que a gente não está discutindo o tabaco aqui? Como é que a gente não está discutindo o álcool?
Então são coisas que eu me questiono muito. E por isso que um dia eu decidi, falei, não, então tá bom, eu vou tentar eu fazer um pouco diferente. Eu já era voluntário da Arca, trabalhava numa empresa francesa e estou tentando fazer diferente. E estou vendo agora como as coisas são difíceis, né? Esse semestre eu falei, não, então eu preciso estudar as políticas públicas, porque chega um momento que o projeto vai tomando uma proporção maior do que você espera e você fala, putz, como é que eu torno esse modelo escalável? Como é que a gente leva a Arca para outros lugares? Então o que mudou muito a minha vida foi quando eu entendi que eu, como cidadão, tinha condições de impactar diretamente esses gráficos, principalmente porque eu estava cansado de assistir esses gráficos. Eu acho que se a gente vir no Free Mind do ano que vem, o gráfico vai estar aí. Se a gente pegar o histórico dos últimos Free Minds, eles estão aí. Se a gente for assistir a bancada de formação de qualquer curso de saúde, a gente vai ver os mesmos gráficos. A gente vive discutindo prevenção, a gente vive discutindo recuperação. Agora, a gente nunca discute a cultura do brasileiro, a gente nunca discute o nosso protagonismo, a gente nunca se coloca como o ator. A gente está sempre esperando uma resposta aqui de cima, a gente está sempre esperando uma posição aqui de cima. Ó, gente, segunda-feira vamos todo mundo fazer isso. Não dá, né? Então eu acho que um pouco da minha história é para falar, ó, precisamos assumir a rédea das coisas, porque só tende a piorar. Se a gente for falar de política, o cenário que a gente está vivendo agora é muito complicado. Se tiver que fazer qualquer previsão política e econômica para o ano que vem, independentemente de quem vai ganhar essas eleições, eu acho que o cenário não é favorável. E a história tem mostrado que nada muda, só piora. A idade média só diminui. O que eu assisti agora é que o índice do THC só aumenta. Eu não sei se a Febract tem como mostrar a quantidade de comunidades terapêuticas inscritas. Talvez ela também só aumente. E a nossa educação, o currículo só diminui, né? Então será que a gente não pode agir? Será que a gente não pode ajudar uma criança a ler? Qual é o impacto disso? Uma criança, um adolescente, um time de futebol, uma sala brincando de queimada todo sábado, um passeio no parque. Qualquer coisa que mude um pouco o cenário. E eu estou falando isso independentemente da classe social. Outro índice que ninguém discutiu aqui hoje, que é bem o mês que a gente está passando, é a taxa de suicídio dos adolescentes. Então será mesmo que a gente, como sociedade civil, não pode investir tempo e energia nisso? Será que ninguém aqui tem nada para contribuir? Ou a gente vai continuar esperando alguém dizer, ó, segunda-feira vamos todos fazer isso? Depende muito do contexto, né? Tem gente que mora em área rural, tem gente que mora em área urbana, tem
Tem gente que tem boas condições financeiras, tem gente que tem condições mais restritas, mas a gente precisa se relacionar. As coisas estão muito de ponta cabeça. Está todo mundo querendo um apartamento com varanda gourmet e, se der, uma suíte com 2 banheiros, porque a gente já não quer mais nem dividir o banheiro com o companheiro. Então, que modelo e que estilo de vida é esse que está sendo proposto? Para onde a gente está caminhando? Dos gráficos que eu vejo aqui, parece que a gente está andando para trás. Então esse é talvez o meu estímulo hoje. Acho que é importante a gente assumir o protagonismo das coisas. É importante a gente impactar uma geração. E esse impacto começa em pequenas escalas. E eu sou prova disso. Lembro quando em 2013 a gente, como um grupo de amigos, começou a se juntar para discutir o que a gente poderia fazer. Hoje a Arca tem 4 projetos, 20 funcionários, tomou uma proporção maior do que a gente imaginava. Isso porque a gente começou a se juntar toda sexta-feira à noite, um grupo de amigos, e a gente falava, e a gente planejava, e a gente começou a ir para a rua, e a gente começou a conhecer as coisas, e a gente começou a escrever um projeto, e a gente começou a ajudar as primeiras pessoas. Então eu queria deixar esse recado hoje. Assim. A cultura tem um impacto muito grande na nossa sociedade. E acho que quando a gente assumir o protagonismo, a chance da gente mudar um pouco essa história é significativa. Foi um prazer, muito obrigado.